O próximo recurso que eu vou ensinar vocês dentro do Photoshop é talvez o mais importante, o recurso principal do Photoshop, ok? Ele é bem simples, mas é o elemento que faz toda a diferença para o seu trabalho nesse programa. Na lateral direita da interface, lembra que a gente tinha aquela coluna de janelas? Por padrão, vocês vão ter a coluna de layers ou camadas sempre habilitada, e geralmente ela já vem. Agora, se você pegar e falar, Lívia, não tem nada aqui de camadas nem de layers, então provavelmente está desabilitada. Você pode utilizar o menu superior na opção Window ou Janela, e você vai habilitar a opção Layers, Camadas, ou então já se acostumem com o atalho F7 para habilitar a janela de camadas. O que são as camadas do Photoshop? As camadas do Photoshop permitem que a gente controle cada um dos elementos da sua composição individualmente. Então, quando a gente seleciona uma camada, a gente está aplicando efeitos, seleções, cortes apenas naquele objeto. Os outros, por mais que estejam sobrepostos, eles não vão ser afetados. Esse é o grande barato de mexer no Photoshop. Você ter a possibilidade desse controle individual dos elementos, possibilitado pelas layers, ou em português, camadas. Vamos aprender então a mexer com as camadas? Abre um arquivo aqui. Vamos colocar um arquivo qualquer, uma imagem, pode ser uma imagem mesmo. Ou melhor, vamos criar uma folha. Vamos fazer assim, vamos criar uma folha. Então, File, New, ou melhor, vamos já fazer com o atalho, Ctrl N, para vocês acostumarem. E eu quero que vocês criem uma folha A4, pode ser uma folha A4 mesmo. Eu quero que ela esteja no formato paisagem, ok? Então eu posso, se você já configurou, ótimo. Se você não configurou, você pode vir aqui no International Paper, e ela já vai ter a 4 aqui. Ou então, você pode ir na tabelinha, pegar os valores e configurar. No Photoshop 2020, você vai ter, é só você ir na aba Print, lá dos arquivos iniciais, aba Print, e já vai ter uma 4 pronta para você abrir. Ou então, configura ela. Eu vou renomear aqui a 4, eu vou clicar em OK. Quando eu crio um arquivo, então isso aqui, para o Photoshop é uma folha do tamanho A4, ele já cria a primeira layer. Olha aqui na aba de Layers. Vocês vão ter essa primeira layer. Eu vou puxar a aba para cá para vocês conseguirem ver. Para ficar em evidência aqui. Mas ela tá aqui no canto, tá? Eu só tô puxando para vocês conseguirem ver. O que vai acontecer? Ela vem com uma primeira layer chamada Background, que significa fundo. Então, é sua imagem de fundo. Que vem com a cor branca, então ele vem com um preenchimento em branco, porque a gente setou isso lá na tela inicial. Eu poderia setar transparente, mas geralmente eu deixo em branco. E ela vem trancada. É interessante que ela venha trancada, nesse caso? É porque às vezes deixar o fundo sem trancar, às vezes a gente acaba movimentando ele sem querer. Então, na maioria das vezes eu deixo trancada. Porém, por exemplo, se você abrir uma imagem, sei lá, você abre a imagem do seu cachorro e você quer editar a imagem. Às vezes ela também vai vir trancada se você abre direto a imagem. Aí você precisa fazer o seguinte para desbloquear. Você precisa dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e clicar OK, Enter, né, ou OK. Beleza? E ela vai ser renomeada para Layer 0. E aí você pode renomear tanto naquela janela que apareceu, ou você pode renomear uma layer dando 2 cliques no nome. Então, 2 cliques com o botão esquerdo. 1, 2. Aí ela vai abrir a edição e você pode renomear como fundo ou background. Eu vou colocar em português e inglês, mas você pode usar uma das duas formas que você preferir, tá bom? Então, esse vai ser meu fundo. Olha só. Então, a gente tem a possibilidade de selecionar uma layer, ok? E existem algumas opções básicas de layer que eu vou ensinar já. A primeira é esse cadeadozinho aqui, que é a opção de trancar. Então, aqui eu tranco a layer. Então, quando você seleciona uma layer, vai habilitar essas opções, você pode clicar. Olha só, ela vai trancar igual ela estava. Mas quando ela vem trancada, já vem trancada, não dá para destrancar por aqui, tá bom? Tem que dar os 2 cliques. É tipo um trancamento diferente quando ela vem trancada.
mas aqui eu tenho a opção de retrancá-la, e eu posso habilitar e desabilitar quando eu quiser. Quando eu uso a opção de trancar? Gente, ela é importante, porque quando a gente começar a humanizar, colocar muitos elementos aqui e agrupá-los, pode acontecer sem querer de você puxar. Eu vou contar um caso específico para vocês verem a importância dessa opção. Uma vez eu estava fazendo uma prancha que tinha lá um grupo de... Eu inventei de colocar o vaso sanitário do projeto em PNG. Então eu importei uma figura e pus vários, tipo, tinha uns 50 assim no projeto. E eu agrupei eles, deixei num grupinho aqui para organizar. Eu acho que eu fui mexer em alguma coisa antes de exportar a prancha e sem querer eu movimentei. Quando eu plotei, e não deu tempo de eu revisar a prancha, ver se estava tudo certo. E eu plotei a prancha. Quando eu estava chegando na faculdade para entregar, eu vi que os vasos sanitários estavam no meio do auditório. Então, olha só, isso, o professor acho que ele não percebeu, mas ele poderia ter percebido e ter descontado nota minha. Então, toma cuidado. Essa é a importância de se trancar aqui no Photoshop. Às vezes a gente agrupa algumas coisas, tipo, pode agrupar vaso sanitário e acabar movendo para o lugar errado, sem querer. Então, muitas vezes quando eu termino de posicionar alguma coisa, eu tranco a layer. Então, quando você tranca, ó, ela tá trancada. Então, ele fala assim, ó, você não pode mover porque a layer tá trancada, ok? Ótimo. Agora, se eu destrancar e tentar mexer, olha o que acontece. Ele mexe o fundo. Vou clicar Ctrl Z aqui para voltar. Algumas coisas é legal a gente deixar trancado. Agora, sempre que eu importo um novo elemento, então vamos importar alguma coisa aqui no Photoshop? Vamos importar uma imagem? A princípio, eu quero que vocês importem na opção Place. Qual que é a diferença do Open para o Place? Se eu abrir uma nova imagem no Open, ela vai abrir aqui no Photoshop como um outro projeto. Então, tá vendo que tem uma abazinha aqui escrito A4 e o nome da layer, da minha primeira layer? Se eu clicar no Open abrir, a imagem vai abrir em outro projeto. Então, é outra arte aqui. Então, ela fica em arquivo diferente. O Place, ele importa para o trabalho que você está mexendo. Se você estiver usando o CSS6 sem extensão, ele não vai ter o Place. Aí pode ser que tenha a opção Insert, que é inserir, e pode ser que ele tenha a opção, se for um programa mais atual, Insert Embed, que é inserir embutido. Então, alguma dessas opções aí. Agora, tem Photoshop que não tem nenhuma. Aí não vai ter jeito. Não é a opção Import, tá? A opção Import do Photoshop, ela tem a ver com outra coisa. Ela tem a ver com animação. Então, nada a ver com Import. É o Place ou Insert. Caso não tenha, aí você vai ter que fazer no Open mesmo, tá bom? Mas eu vou fazer primeiro no Place. Então, eu vou clicar aqui o Place. Escolhe uma imagem qualquer aí do seu banco de imagens. E beleza, olha só. Olha para a aba de Layers. Dá uma olhadinha lá na aba de Layers. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho duas layers. Eu tenho a layer do fundo, background. Eu tenho a layer da árvore. Sabe o que isso significa? Que cada coisa tá numa camada. E que você vai ter controle individual sobre ela. E aí toma bastante cuidado, porque aqui é bastante importante, eu já vou mostrar. Eu vou importar mais uma coisa aqui, então quando importa no Place, ela vem direto para o arquivo que você está mexendo. Eu vou importar mais um objeto, porém eu vou importar pelo Open, ok? Então eu vou clicar Open, eu vou clicar uma outra árvore aqui e vou clicar em Abrir. O que vai acontecer? Ela vai abrir também no Photoshop, porém em outra aba. Olha aqui em cima, ó, eu tenho a aba do arquivo que eu estava mexendo e eu tenho aqui da árvore que eu abri. Como que eu faço se eu quiser levar lá para o outro arquivo? É o seguinte, pessoal, vocês vão clicar com o botão direito na layer do mouse e vão selecionar a opção Duplicate Layer. Então, clica Duplicate Layer. Vai abrir essa janela. Se vocês derem OK, sem mexer em nada, eu vou dar para vocês verem uma vez. Ela duplica a camada. Ó, agora eu tenho duas árvores. Tanto que se eu puxar aqui com o Move Tool, que é a primeira ferramenta, ó, tem duas árvores aqui, beleza? Não é isso que eu quero. Ctrl Z, Ctrl Alt Z para voltar duas ações. Botão direito, Duplicate Layer. Eu quero duplicar
para o outro arquivo. Então, vocês vão mexer aqui no Document. Aí, vocês abrem aqui e olha só, não é A4 o nome do arquivo onde eu quero duplicar essa layer? Então, eu vou selecionar aqui A4. Clica OK. E aí, olha só, eu vou selecionar a aba do outro arquivo. Olha só onde ela tá. Ela veio para cá agora. Agora eu tenho duas árvores, ok? Olha aqui. A árvore tá aqui, gente. Então, agora eu tenho 3 layers. Eu tenho 3 elementos individuais que eu vou trabalhar aqui. Outra coisa muito importante, é uma dica que eu demorei anos para desenvolver, mas eu já vou passar desde o começo, porque isso vai otimizar muito o trabalho de vocês, que é organização. Não trabalhe no Photoshop e em nenhum outro programa sem organizar nomenclatura e organizar os arquivos, as camadas em si. Isso não vale só para Photoshop. Eu considero hoje se eu fosse contratar alguém para trabalhar comigo, eu não olharia a experiência nada da pessoa, eu olharia se ela é organizada. Porque não tem nada pior do que você trabalhar com um arquivo desorganizado. Então, se você não tem hábito de organizar seus trabalhos, saiba que isso é extremamente desrespeitoso quando você vai trabalhar com outras pessoas. Porque a pessoa que pega o seu arquivo, ela não é obrigada a entender sua bagunça. Então, organize desde o começo. Aqui, parece que não, né? Porque aqui a gente só tem 3 layers. Mas qualquer trabalho no Photoshop, vai ter dezenas de layers. Eu já cheguei a ter trabalho, quando eu não sabia otimizar, eu chegava a ter centenas de layers. Sério, 500, 600 layers para trabalhar aqui. Então, claro, a gente tá vendo de forma elementar aqui, mas eu já tô passando a dica de quando esse trabalho ficar um trabalho robusto, ok? Por isso, já crie o hábito. Eu criei uma layer, eu renomeio a layer, ok? Não deixe desorganizado. Eu vou renomear 2 cliques na layer, árvore amarela. Dimensionar ela usando Ctrl T. Então, clica na camada. Ó, gente, tudo que você for fazer tem que selecionar a camada. Isso é um erro de iniciante, provavelmente vocês vão cometer. Você quer fazer alguma coisa aqui no Photoshop, só que você não seleciona a camada que você quer. Ou então, você quer fazer uma coisa na árvore amarela, mas você seleciona a árvore verde. E daí não vai fazer nada nela, porque não tá nela. Então, antes de aplicar qualquer efeito, incluindo o Ctrl T, precisa selecionar a camada. Então, vou selecionar a árvore amarela, Ctrl T, e eu vou redimensionar aqui com o Shift, para deixar ela grandona também, beleza? Olha só o que é interessante. Opa, ó, ela distorceu, porque eu não segurei o Shift até o final. Então, eu vou Ctrl Z, Ctrl Alt Z para voltar, Ctrl T, pressiona o Shift, não tira o dedo do Shift, redimensiona, não tira o dedo do Shift, Enter. Aí agora sim. O que vocês percebem aqui? São 2 figuras PNG, tanto que se eu ocultar, e aí vamos aprender uma outra coisa das layers aqui. A gente pode ocultar a layer nesse olho. Então eu só tiro ela da minha visualização, ó. Eu vou ocultar a layer da árvore verde. Eu vou ocultar a layer da árvore amarela, ok? Eu tinha falado pra gente criar em formato paisagem a folha, e no fim eu criei em formato retrato, mas não tem problema. É só porque tá cortando aqui, né, a árvore, mas tudo bem. Então agora eu tenho 3 layers. Eu tenho a layer do fundo e eu tenho 2 árvores que estão em layers separadas, ok? Outra coisa importante além do ocultar é que a ordem das layers aqui no menu de layers também vai ser a ordem que as figuras se sobrepõem, beleza? A árvore verde não tá lá atrás, olha como que ela tá aqui no menu. Ela tá embaixo da árvore amarela. Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse nela e puxar para cima, que ela vai ficar em cima da árvore amarela. Aí no começo também acontece muito isso. A pessoa, por exemplo, cria um fundo novo. Sei lá, ela vai criar um fundo. E o fundo fica em cima das outras imagens. Aí a pessoa fala assim, ai, desapareceu o que eu tinha. Não é que desapareceu, é que a layer do fundo tá em cima dos outros objetos. Então sempre verifique isso, se alguma coisa sumir. E o fundo sempre tem que estar na ordem aqui embaixo, ok? Senão ele cobre as outras coisas.